Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso curso UML na Real. Essa é a última aula do nosso módulo Introdução em Alinhamento e nós vamos refletir um pouco sobre UML e agilidade. Nós já fizemos a aula O que é UML, que foi a primeira. Fizemos a aula Comunicar ou Documentar. Falamos sobre diagramas, elementos e relacionamentos. Falamos recente sobre ferramentas case ou desenhos na parede. E agora a gente finaliza esse módulo falando sobre UML e agilidade. Essa aula é muito interessante. Agilidade é diferente de anarquia. Lembra que nós falamos sobre os modelos de processo de desenvolvimento de software ou metodologias? Nós tínhamos lá, no passado, o modelo em cascata, que era aquele em que nós começávamos uma fase do projeto somente quando terminávamos a fase anterior. Isso se mostrou inviável porque gerava uma série de problemas. Depois isso foi um pouco alterado para que nós tivéssemos o modelo iterativo incremental, onde eu citei como referência o RUP, que é o Rational Unified Process, que foi uma metodologia de uma empresa que foi comprada pela IBM, que já trazia uma forma de trabalhar um pouco diferente, mas que ainda prezava muito sobre a documentação abrangente, onde se especificava muito para construir muito, mesmo que em ciclos pequenos, que era o que a gente chamava de iteração. E depois, cada iteração gerava um incremento. Mas isso ainda não era tão alinhado ao mindset ou à mentalidade de produção de software com agilidade, ou aquilo que se fala agile, né, que é o agile. E quando a gente começou a produzir software utilizando o mindset ágil, tendo como principal referência de framework de trabalho o Scrum, muita gente, principalmente os profissionais mais jovens, começaram a achar que documentação, por exemplo, mesmo que com finalidade única de comunicação, de alinhamento de escopo entre as partes do projeto ou do produto, era algo que tinha que ser abolido, porque o mindset ágil tem um princípio que é menos documentação abrangente e mais comunicação entre as pessoas. Só que quando a gente fala de agilidade, nós precisamos lembrar que temos que ter compromisso, responsabilidade, bom senso para utilizar o dinheiro e o tempo da melhor forma e produzir MVPs ou produzir produtos em entregas menores, mas atendendo a critérios específicos. Entretanto, isso hoje, inclusive, esse assunto, né, agilidade, não ser anarquia, é uma reflexão muito constante em grupos de estudo sobre agilidade. Porque quando a gente pensa em equipe que possui maior autonomia, em algumas equipes, em algumas empresas que têm uma cultura bem legal, equipes autogerenciadas, não significa que vale tudo. Não significa que nós temos que ignorar todo o mundo e fazer tudo do nosso jeito. Então, anarquia não é agilidade. Agilidade é aplicar responsabilidade, ética, compromisso, mas focar em entregas mais curtas, entregas de valor, pensando sempre a máxima eficiência, ou seja, somente o necessário e somente o necessário. Equipes autogerenciáveis desde que premissas, restrições e metas claramente definidas e comunicadas sejam cumpridas. Quando nós falamos de mindset ágil, existe uma ideia de que as equipes, como eu acabei de citar, possuem uma grande autonomia para definir a forma como vão trabalhar, até mesmo o escopo que vão entregar, dependendo aí da maturidade da organização. Mas isso por si só não costuma dar coisa boa. Eu tenho uma boa experiência com agilidade e já vi isso acontecer em diversos grupos de trabalho. Conta-se uma pseudo-verdade, as pessoas acreditam que podem tudo e o caos começa a imperar. E o desperdício é constante. Até porque quando a gente fala em agilidade, a gente utiliza Scrum, utiliza Kanban, utiliza conceitos Lean, e isso faz com que a gente foque em entregas muito rápidas. Esse ritmo frenético faz com que as pessoas batam muito a cabeça. Então, as restrições e as premissas e as metas claramente comunicadas e definidas, elas precisam de ficar na cabeça de todo mundo. E quando a gente fala de processo de produtivo, quando a gente fala de modelagem, por exemplo, como apoio para a construção de produtos, isso entra no conceito das premissas, restrições e metas.
entra nos combinados, nas regrinhas de ouro. Mas muita gente acha, voltando a citar algo que eu falei anteriormente, que é código-fonte na veia. Código-fonte é uma parte do processo. Produzir software é uma tarefa artesanal e criativa. Então, para mitigar riscos, abstrair complexidade e tudo aquilo que a gente já falou nesse módulo, a utilização de modelos com a parcimônia adequada, aplicando bom senso e equilíbrio, deve ser uma variável a ser considerada. Aqui tem uma reflexão rápida sobre um post que tem no meu blog, e eu vou pegar alguns pontinhos aí para a gente refletir. Lembrando que tudo isso que a gente está falando nesse módulo é para que você entenda como pensar a aplicação de modelos e utilização de UML, tá? Hoje, as empresas de ponta, elas estão aplicando metodologia ágil e elas aplicam ou devem aplicar o UML, entretanto, com todas as ponderações que nós estamos fazendo. Agilidade não é produzir software com pressa, é produzir software com velocidade, entregando valor no menor espaço de tempo possível e melhorando isso continuamente. Lembra que a gente falou que dentro de uma iteração ou de um sprint do Scrum, nós temos mais ou menos um pequeno waterfall rodando? Nós temos o processo de definir o escopo, nós temos o processo de desenhar ou rascunhar aquele escopo, de construir, testar, homologar e implantar em produção. Isso tudo seguindo essa mentalidade de fazer no menor espaço de tempo possível e fazendo isso com feedback do processo e do produto, melhorando continuamente. Para ser ágil, é fundamental ser eficiente. Quando a gente fala de eficiência, nós precisamos de entender que numa tarefa complexa como produzir software, uma boa comunicação em alinhamento entre as partes envolvidas preza pela boa eficiência. E o contrário se aplica. Não dá para ir fazendo código apenas da cabeça do desenvolvedor, porque se sim, não tem eficiência em função do nível de retrabalho que isso gera, em função da quantidade de defeitos e gaps de escopo que tem a cada entrega. Não é plausível falar em agilidade sem eficiência, com desperdício, é o que a gente acabou de falar. Em projetos de software, um dos maiores desafios é a boa comunicação. Quando a gente pensa que tem uma ideia, na realidade um problema ou uma dor na cabeça de um usuário de negócio, e aquilo tem que ser traduzido por um analista de negócio ou um Product Owner, que depois vai ser codificado por um desenvolvedor, que vai ser testado por um analista de testes, e vai ser implantado por um analista de infraestrutura ou um DevOps, realmente, sem uma boa comunicação, isso torna-se um mar de problemas. Deixar claro o que se quer, o que será entregue, como será produzido e etc. Isso não é simples quando produzimos software, devido à complexidade inerente a esta atividade. É o que a gente acabou de falar também. Então, toda essa reflexão sobre mentalidade ágil, ela deve permear a tomada de decisão sobre o uso de diagramas UML, quando, como, porquê, para quê e etc. Quando a gente pensa num ciclo padrão de desenvolvimento de software ágil, observe na figura à esquerda. A gente tem um planejamento, né, seguido de um design, de um desenho daquilo que vai ser feito, a codificação e os testes, a liberação de uma release, a obtenção de um feedback de quem está utilizando o software, e isso repetindo em ciclos de entrega, que no caso do Scrum, por exemplo, chama-se de sprints. Agora, olha que interessante. A gente tem o design. A gente tem o plan, que é o planejamento. A gente não consegue fazer software como fazíamos lá na década de 90 ou década de 80, abstraindo tudo da cabeça de um desenvolvedor e a partir daí o que era entregue o usuário tinha a obrigação de aceitar. O mercado hoje não permite mais isso. A competitividade entre as empresas faz com que uma entrega errada em produção, a depender do sistema, faça com que uma empresa deixe de ter vantagem comercial e competitiva sobre uma outra. Então, os cuidados que nós sempre tivemos, mas em grande exagero, né? Lembra que eu falei? Quando a gente tinha documentação abrangente, documentando 100% a qualquer custo. Isso não tinha sentido, mas fazia-se. Com o tempo, a gente viu que isso tinha que ser usado da forma e na medida certa. Mas mesmo com o mindset ágil, que é diferente de anarquia, como a gente está falando nessa aula, a gente tem etapas de pensar aquilo que vai ser feito, de desenhar aquilo que vai ser feito, e então codificar aquilo que vai ser feito. Ao lado direito, nós temos aí algumas reflexões legais. Fazer certo da primeira vez. Isso é um princípio que vem muito do Lean,
né? Que se você tiver interesse, procure sobre Lean, que é um processo que originou-se na Toyota, que fez da Toyota a montadora de veículos no mundo com maior eficiência de todas. Quando a gente pensa em ágil sem os devidos cuidados, a gente não consegue fazer isso. Tem muita gente que pensa assim, eu vou codificar, vou colocar em produção e se tiver ruim, no próximo sprint eu ajusto. Não é por aí. A gente tem que ter todo um cuidado na elaboração daquilo que vai ser construído. Além disso, nós temos um outro mindset legal, que é o defeito zero, que também vem do processo do Lean. Mas defeito zero, para ser perseguido, independente da gente usar Lean Kanban, por exemplo, tá? Não tem, é um princípio que vem de lá, mas não necessariamente aplica somente lá. É uma boa prática, de um modo geral, em linhas de produção, inclusive artesanais, como produção de software. A gente tem que entender que para fazer certo, tudo tem que estar certo. Então, se alguém, lembra lá, o usuário teve uma ideia lá na área de negócio, ele vai alinhar isso com o Product Owner ou com o analista de negócio, que vai passar isso para um desenvolvedor, que vai passar para um testador, que alguém vai implantar em produção. Se isso não tiver feito, mesmo que seja num ciclo de 2 semanas, com os devidos cuidados, não se aplica. E a utilização de diagramas UML mitiga muito o risco de ter o defeito não zero, ou seja, o desperdício. Quando a gente pensa de uma maneira mais responsável, a gente vê que em muitos cenários a aplicação da UML, seja com documentação, comunicação, pegando aqueles 20% que fazem 80% do resultado acontecer, isso ajuda demais. E uma outra coisa que se aplica muito principalmente em equipes que trabalham com agilidade, equipes mais jovens, né? Elas pensam mais ou menos, vamos ver como é que fica. A gente não pode ver como é que fica. A gente tem que fazer certo da primeira vez com defeito zero. E se você tem uma ideia, imagina que você é desenvolvedor, você teve uma ideia. Puxa, desenha essa ideia, seja rabiscando na parede, ou se o seu cliente exigir, faz um diagrama e valida com ele primeiro. Porque nesse momento você já está realmente mitigando uma série de riscos de desperdício e tendo responsabilidade. Não é fazer a qualquer custo porque sempre tem um sprint para corrigir. Isso não é agilidade, isso é anarquia. Aqui a gente tem um exemplo de um diagrama de sequência da UML. E aí eu coloquei uma frasezinha lá embaixo. Todo manual de interfaces de API tem um diagrama como esse. Eu até citei isso em uma das aulas anteriores. Se você for consumir uma API de algum gateway de pagamento eletrônico, de algum adquirente de pagamento eletrônico, de algum órgão de proteção ao crédito, de algum banco ou de alguma fintech, na documentação da API você vai achar um diagrama de sequência. Porque se você pegar uma API, entender uma API JSON, por exemplo, né, uma API que utiliza JSON como forma de contrato, e começar a codificar os campos, você não vai se contextualizar, você não vai entender como que todos os elementos se conectam, como que as mensagens são trocadas, quais os reais parâmetros que você passa para um método, quais são os tipos de retorno. Quando a gente tem o cuidado de esboçar isso, a gente vê que a gente diminui muito o desperdício, em função de diminuir o retrabalho. E aí, em tempos atuais, é muito comum que as empresas utilizem isso como forma de documentação para fazer com que aqueles clientes que vão consumir os seus serviços tenham o menor impacto possível nas integrações. Aqui é até um diagrama que eu já citei, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no contexto de DevOps. DevOps é algo que ainda está começando, está engatinhando, mas que a gente já tem uma certa utilização. Todo profissional de DevOps tem um diagrama desse para poder acessar, porque por mais que o deploy seja automático, né, em alguns contextos, principalmente quando a gente fala de DevOps de verdade, os deploys podem dar problema. Você faz uma implantação em produção e você vai ter que dar um rollback. Por quê? Bom, deixa eu ver quais são os pontos de falha. Deixa eu ver como os componentes se falam. Deixa eu ver como que os pacotes têm sentido, interligados. E aí um diagrama como esse ajuda demais. Quando a gente pensa, né, ainda em agilidade, a gente tem aí um diagrama de atividades. Todo bom analista de negócio tem um diagrama como esse nos cenários mais complexos em que atua, sendo produto ou sendo projeto. Porque imagina que ele precisa de contar para 3 pessoas uma mesma história. Essa história ele vai falar verbalmente e separado ou inseparado com 3 pessoas. Cada uma vai entender uma coisa. Mas se ele tem na sua pastinha ou na sua ferramenta de trabalho um diagrama como esse, ele simplesmente passa para as 3 pessoas, ele faz um alinhamento complementar ou até às vezes nem isso. Isso em tempos atuais, em tempos de agilidade. Então a reflexão é toda essa. Quando nós pensamos em produção de software com agilidade, a UML se aplica muito bem, desde que a apliquemos com parcimônia.
Essa é uma aula mais rapidinha. Fechamos o primeiro módulo, agora a gente vai para a prática nos módulos posteriores. De qualquer forma, eu espero ter alinhado um pouco do mindset de utilização com bom senso da UML. Trata-se de uma metodologia muito aplicável, a gente pode ter grandes resultados desde que tenhamos o bom senso. Documentação gigante apenas se o cliente pedir e realmente nós estivermos alinhados em fazê-lo. Comunicar sempre. Um diagrama pontual ou outro é muito útil. E lembrando que, mesmo quando a gente fala de agilidade, a gente não está falando de codificação apenas. Isso não dá certo e gera muito desperdício. Vamos a mais um quiz com perguntas e respostas sobre o conteúdo da aula e eu fico à disposição para maiores dúvidas. Muito obrigado e um grande abraço.